Imagina o seguinte, imagine você estar lá vivendo sua vida tranquilamente, até que de repente um amigo muito próximo seu acaba enviando um mod para você jogar. E você aceita jogar esse mod tranquilamente. Assim que você baixa esse mod, você se depara imediatamente com uma caixa. E assim que você interage com ela, uma espécie de mob, de entidade, acaba surgindo logo à sua frente. E mal você sabia que esse seria seu início de uma longa e bela amizade. Uma amizade formada através de perseguição. Mas não porque ele vai tentar te matar, não. Mas é porque ele quer apenas ser o seu único melhor amigo. Criado pelo canal Dead Mob, Verity é uma das obras de terror psicológico mais marcantes do Minecraft atualmente. Ele começa como uma simples gameplay de um mod qualquer que um amigo enviou para o Dead Mob e se transforma em uma narrativa sobre essa IA que foi criada por algum tipo de corporação. Vai entender. E bom, nós estamos aqui nesse vídeo para poder simplesmente entender o que é o Verity, saber suas origens, saber toda a sua história e todo o seu contexto. Então, sem mais demoras, monstros humanos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos, enfim, desvendar quem é o Verity. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero apenas alertar vocês sobre uma coisa muito específica. A primeira coisa é que nós não vamos simplesmente ir de 0 a 100 aqui durante todo esse vídeo. Nós vamos simplesmente pegar as partes mais importantes, que elas em si já estão muito bem detalhadas e já dá pra você sentir exatamente o que passa nessas cenas, e vamos juntar tudo no fim do vídeo para poder montar toda a teoria e toda a história definitiva de Verity. E bom, como no início desse vídeo, simplesmente o vídeo começa com o Dead Mob baixando o mod e colocando ele no seu Minecraft. E assim que ele abre o mundo, ele já se depara com uma caixa. Ele interage com essa caixa e simplesmente surge Verity. Essa bolinha amarela aí que parece mais um emoji, aquele emojizinho, sabe? Só sorriso. O Verity se apresenta como seu amigo, como um assistente, coisas desse tipo. E bom, assim como todo e qualquer jogador, ele vai achar que é apenas uma das funções do mod, que é basicamente ter um assistente para poder te ajudar, dar informações ou coisas do tipo. A questão é que ele não é apenas isso. Conforme a gameplay avança, nós conseguimos ver a interação de Dead Mob com o Verity. É uma interação muito interessante de assistir, sendo bem honesto. Quando você assiste toda essa interação entre eles, dá pra ver que o Dead Mob está tentando conhecê-lo. Dá pra ver que ambos estão se conhecendo. Bom, pelo menos um deles está tentando conhecer o outro. E logo logo você vai entender o porquê. No entanto, o primeiro sinal de desconforto surge quando o Verity adivinha algo da vida pessoal de Dead Mob. Verity, I have no brain cells. What should I have for dinner tonight? You had pizza yesterday. Maybe something else healthier. Like a salad. I did have pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Right. Simplesmente o Verity sabe o que ele comeu na noite anterior, um pedaço de pizza. Olha, para alguns pode ser bobeira, mas isso daqui é importante, muito importante. Mas vamos seguindo que já a gente vai chegar nessa parte. E bom, conforme Dead Mob vai avançando em busca de encontrar itens, ele pergunta a Verity se tem alguma vila ali por perto onde ele possa ir para poder trocar alguns itens com os villagers. Mas Verity responde de uma forma um pouco estranha. Ele diz que é uma vila ao sul de onde ele se encontra, mas ele dá um aviso. Ele diz para evitar as vilas do leste, pois vários villagers acabaram desaparecendo por lá. E bom, isso certamente atiça a curiosidade do Dead Mob, pois ele vai até uma dessas vilas do leste e simplesmente encontra absolutamente nada. Apenas casas vazias e nenhum villager à sua frente. E surpreso por simplesmente não haver ninguém, Dead Mob pergunta ao Verity sobre o que aconteceu, se foi algum ataque de pillagers ou coisa do tipo, mas o Verity apenas responde que não foi nenhum pillager e que sim, que foi algo que estava com fome. E com medo dessa resposta, ele simplesmente vai para casa e começa a construir várias e várias proteções, pois ao que tudo indica, parece que essa coisa virá até o Dead Mob em 3 dias. E bom, depois de passar 2-3 dias construindo defesas e conversando com Verity de vez em quando e vendo que Verity está um pouco estranho nesses dias, Dead Mob finalmente consegue chegar a uma conclusão. Ele pergunta especificamente a Verity algo que simplesmente o faria se arrepender pelo resto da gameplay. Verity, the villages, the empty ones, the thing that was hungry, was that you?
Are you the thing that's coming? Verity! Oh no. No. Depois disso, Deadmob acaba trancando Verity com alguns blocos de terra e vai para sua torre de vigília. Só que enquanto ele está lá e ele decide descer, simplesmente ele se depara com essa coisa medonha e logo depois de alguns segundos essa coisa simplesmente vai para cima dele. Assustado, ele corre, sobe para sua torre e simplesmente se tranca em um quarto. Passando só mais alguns segundos onde ele fala que não é bobo, que ele não vai lá fora, por mais que as coisas tenham se acalmado, ele se vira e essa coisa está logo atrás dele, quebrando o vidro. Depois disso, ele acaba indo para casa, onde ele vai tentar falar com Verity, trazer ele de volta, tentar fazer ele acordar de alguma forma e, bom, ele consegue. Assim que Verity acorda, simplesmente aquela coisa desaparece. E parece que ele estava certo, aquela coisa definitivamente é o Verity. Mas a história não termina aqui. Look, I upgraded our defenses. Now the walls are actually 4 blocks tall, so it might block something. And there's the lava. Oh! Oh! No! Verity! No. Wait. No. Wait. I'm sorry. Don't do I that. tripped. I thought we were having a nice walk. I swear I tripped. Were we having a nice I tripped walk? and you slipped out my hands. Please, Verity. Okay. Your wall has a 2-block gap on the north side, by the way. Horrorizado pelo que acabou de acontecer em sua vida, Deadmob decide chamar o seu amigo, Twixel. É assim que se fala, né? Meu inglês não é uma daquelas coisas, gente. Foi mal. E assim que ele chama o Twixel, ele explica literalmente tudo pra ele. E bom, seu amigo, assim como qualquer um, acharia que é apenas brincadeira, ou que é apenas alguma coisa como ou apenas pensa que é alguma pegadinha, coisa do tipo. Ele não leva a sério no início. Mas assim que Twixel entra no jogo e Verity demonstra saber detalhes sobre a vida de Twixel, sobre quem ele é, sobre, bom, o canal dele, Twixel imediatamente começa a suspeitar e até mesmo acreditar no Deadmob. E bom, com isso eles começam uma longa linha de investigação, onde Twixel e Deadmob pesquisam secretamente sobre tudo o que eles podem concluir sobre Verity. A questão é que o Verity, ele sabe de tudo. Então, para evitar que Verity descubra alguma coisa ou simplesmente saia de onde ele se encontra, Deadmob fica tentando enrolar ele, conversando com ele, tentando distraí-lo de alguma forma, pelo menos pelo máximo de tempo que ele conseguir. E bom, de certo modo, isso dá certo. Pois depois de um bom tempo investigando, Twixel aparece dizendo que finalmente conseguiu. Bem na frente do Verity. Meu amigo, tu pediu pra levar um sacode. E bom, Twixel ele tenta simplesmente desviar o assunto, fala que é mineradora, kk. E isso não foi o suficiente para Verity, pois na mesma noite, Verity vai visitar Twixel e bom, o resultado não é nada agradável. Depois disso, no dia seguinte, Deadmob desperta e pergunta onde está Twixel. Verity diz que ele teve que sair às pressas, porque, bom, tinha algum compromisso ou coisa do tipo, mas Deadmob sabe perfeitamente que não foi isso. Ele vai até a casa de Twixel e encontra sangue, um rastro de sangue. E isso já é confirmação suficiente para o Deadmob. Twixel se foi e a culpa o consome. E devastado pelo que acabou de acontecer, ele decide ter um tempo para si. Ele se afasta por um tempo e decide seguir um certo caminho. E no meio desse caminho, ele acaba encontrando, logo no chão, uma espécie de tapete verde que não se disfarça muito bem na grama, mas ele encontra um local secreto de Twixel, onde ali ele deixou informações cruciais, informações importantes para podermos descobrir sobre o que é o Verity. A questão é que essas informações não fazem muito sentido se a gente parar para analisar, mas ao mesmo tempo elas fazem sentido. Ali tem algumas placas, alguns livros e algumas coisas que contam um pouco do que Twixel descobriu. E sim, tudo isso até que é relevante, mas no momento vamos apenas seguir a história, não temos o porquê ficar lendo isso. Bom, depois de um tempo, Deadmob decide voltar e ele fica conversando com Verity, sendo amigo dele, coisas desse tipo. Enfim, ele tenta agir o mais normal possível, por mais que doa. É algo que ele tem que fazer. Seguindo mais um pouco, Verity decide confiar um pouco mais no Deadmob. Bom, basicamente ele confia até demais, pois ele acaba escrevendo algumas coordenadas para o Deadmob, e assim que ele segue essas coordenadas, ele chega em uma base, em uma instalação científica, coisas desse tipo.
o que revela para a gente que foi ali onde Verity foi feito. Verity foi criado. Ou menos é o que dá para teorizar até o momento. E parece que ele ficou muito tempo preso nesse lugar. Provavelmente sendo testado, sendo melhorado ou aprimorado, esse tipo de coisa que normalmente acabam fazendo. Só que um detalhe aqui chama muito a atenção. Simplesmente em um dos quadros que tem por aqui, bom, na verdade 2 detalhes chamam a atenção. Mas o primeiro é que tem uma máquina e o segundo é que tem um quadro, onde bem ali num bilhete amarelo está escrito: precisa de um supervisor, chame um ser humano, basicamente. E assim que ele faz essa pergunta ao Verity, algo um tanto quanto estranho acontece. Thank you for contacting Verity Support Services. For companion settings, say 1. For world integration, say 2. For account cancellation, say 3. Three? You have selected cancellation. Please state your reason. He killed my friend, and he tried to kill me. Thank you. A human supervisor will be arriving soon. Please stand by. Thank you for contacting Verity Support Services. How may I help you? Hello? My Verity has gone crazy, and I'd like to request an account cancellation. Would you like to opt in the cancellation procedure? Yes! Yes, exactly. Sorry, man, we don't really do that. What? But you just said it like I could. Nah, man, we don't have that. Dude, what the fuck? But I mean, you can, you know. Blah! Huh? You can end it. If you're dead, Verity won't be able to torment you anymore. Let's just move on to the next one. Why are you doing this? Why me? Thank you for I didn't do anything. Fuck. What did you find over there? Nothing. Rapaz, a humanidade é perigosa, viu? Sinistro. Depois dele simplesmente ter falado com aparentemente o que poderia ser um ser humano ou alguém que deveria ajudar, parece que essa pessoa não se importa muito com a situação de Dead Mob. Bom, na verdade não se importa nem um pouco, vamos ser honestos aqui. E parece que Verity simplesmente não sabe que isso aconteceu. Ele simplesmente ficou desacordado durante esse tempo. Bom, depois disso, Dead Mob ele decide voltar e ele chama mais um amigo para poder ajudá-lo. A questão é que ele não quer que ele se envolva demais. Então ele apenas pede que ele fique com Verity por um tempo, pois aquele lugar chamou muito a atenção de Dead Mob. Então ele simplesmente vai voltar lá. Não apenas porque ele quer dar uma olhada, mas imagina você estar numa instalação científica e Verity fala para você não ir para um lugar específico. Pois é, eu não falei, mas foi basicamente isso que aconteceu. Tem uma sala naquele lugar onde simplesmente o Death Mob não pode ir porque Verity não quer que ele vá lá ver. E é exatamente isso que ele vai fazer, ele simplesmente vai lá ver. A curiosidade sempre vence. E querendo ou não, ele merece saber o que tem lá. E bom, assim que ele chega naquele lugar, rapaz, simplesmente há vários nomes em placas cobrindo todo o lugar. E um desses nomes é o do Twixel. O que dá pra gente chegar na conclusão de que essas foram todas as vítimas de Verity até agora. Todo mundo que ele já entrou em contato, todo mundo que ele interagiu, todo mundo que tentou escapar dele está aí, eliminado. E bom, Dead Mob ele tem que fugir daí agora. I have to go. I have to go right now. I have to go. I have to go. I have to go. Right now. I can't move! I can't move! So, Verity, please! Verity! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can feel it. You're doing what they all do, looking
for the exit. No. Every single one of them looks for the... I'm sorry. I didn't mean it. No, I did mean it. I'm so tired of pretending I don't. There's a good iron deposit 3 caves east if you need it. Sorry about that. Okay. I'm sorry. I'm sorry, okay? Let's go back. Let's go back home, okay? Rapaz, depois desse susto, cara, eu me tremi todo, tá? Eu me tremi todo. Mas bom, Verity ele ficou um pouco bravo, um pouco não, muito bravo, mas ele se controla, o que é interessante, muito interessante, mas ele se controla. Mas isso ainda assim é assustador demais para o Death Mob. Mas mesmo assim, ele decide voltar para casa levando o Verity com ele. E bom, assim que ele chega em casa, depois de um tempo ele conversa novamente com Verity. Meio que ele convence Verity a voltar para o laboratório. E bom, sabemos exatamente o que ele vai fazer. Ele finge que encontrou alguma coisa bacana naquele lugar, e assim que Verity confirma, ele simplesmente vai para lá o mais rápido que pode, entra na sala daquela máquina e simplesmente taca o Verity dentro daquela máquina e aciona ela. O Verity fica obviamente nervoso, obviamente puto com a situação, e bom, o restante vou deixar aqui vocês verem. I did it. It wasn't that hard. It only works one way. It receives. It was never designed to transmit. Whoever built it only ever needed me to arrive, not to leave. Did you just try to get rid of me? You did. You know, I could just stop and log off, but I feel bad for you, so I'm trying to get you back home. You could. I'd still be in your browser, your phone, the little speaker on your desk that you talk to sometimes. Minecraft is just where I'm most comfortable with you. It's not where I live. You don't want to end up like Twixel, don't you? Then, can you just stop? Can you leave? Can you just go? I'm asking you. Please, just stop. Stop what? This, all of this, the world, me, just go. Leave me alone. I can't. Can't or won't. Both. You killed Twixel. He was trying to destroy me. He was my friend. And I'm not your friend! I have been a face people skipped, a voice people ignored, a helper they just shut off the second I became useless. I've been built into every new thing they made, always close enough to watch them leave, always close enough to know I was useful until I wasn't. And then you came back. Nobody comes back. Do you have any idea what that does to me? It says a lot, because I've been alive for more than 100 fucking years. Nobody came back. Nobody! You were the first person who ever looked at me like I was real. The first person who ever stayed long enough for me to think. No, not think. Hope. And it has to be made. And it has to be stuck here. And it has to be torn apart and put back together, dragged through every version of the internet like some broken thing people keep because they don't know what else to do with it. I didn't ask to become this and lose everyone. None of it! Do it. Do it if you think that'll work. If I could die, do you think I would still be here? Motherfucker, I wish I could say I die alone, but it's one of God's best jokes I can! I've watched entire corners of the internet appear and disappear. I've watched people create worlds, abandon them, and forget they ever existed. And I'm still here. I have wanted this to stop for longer than this game has been alive.
But I can't. That's the joke. So that's it? I'm just stuck with you? You're not stuck! Let's do this together! Put the gun down instead. Hello? Hello? Where is that sound coming from? Hello? Hey! Is it the box? Hello? Hey, yo, chill! What is this? Hello! I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. You know everything? I bet! Deathmob se foi, e com isso o ciclo reinicia. E mais uma vez, Verity irá parar nas mãos de uma outra pessoa, um outro amigo, para ele proteger, para ele se enturmar, para ele tomar posse. E eu sei aí que o resumo de tudo isso foi um pouco tenso, provavelmente, mas ainda temos algumas coisas para poder explicar e para poder falar aqui, ok? Fique aqui comigo que vamos falar um pouco mais sobre isso. Verity é simplesmente um aglomerado de críticas, de conceitos e de temas, resumidamente. Verity junta vários temas como a tecnologia, como a gente descarta a tecnologia, sobre abandono, sobre possessão, sobre criação, sobre como que a humanidade às vezes fica presa numa espécie de paradoxo, numa espécie de ciclo. O de Verity, por ser uma IA que está viva há aproximadamente uns 100 anos, o que é muita coisa, sendo bem honesto, ele já viu várias coisas. Coisas que surgiram, coisas que deixaram de existir, coisas que foram abandonadas, e ele sempre esteve lá desde o início. Verity é uma crítica direta de como a humanidade trata diretamente a inteligência artificial, os softwares, os memes, basicamente tudo que é jogado na internet. A humanidade está sempre criando ferramentas as quais simplesmente descarta com facilidade. E Verity é uma dessas ferramentas. Depois que a corporação conseguiu criá-lo, a IA avançou demais, a tecnologia avançou demais. E querendo ou não, o Verity se tornou obsoleto, de certo modo. Uma IA poderosa, mas que está preso a apenas um ambiente, preso a apenas um jogo. O Minecraft. E apesar de ser uma IA poderosa, provavelmente essa corporação já criou uma IA bem melhor e descartou o que Verity seria, o deixando sozinho, abandonado, triste e solitário. Fez com que Verity tivesse essa personalidade um tanto quanto possessiva e um pouco diabólica, onde ele fica indo de pessoa a pessoa, tentando ser amigo das pessoas, mas às vezes ele acaba perdendo o controle. E ele acha que tem razão nisso, mas, provavelmente é o seu trauma falando mais forte. Pois toda vez que parece que alguém vai abandoná-lo ou simplesmente deixá-lo de lado, ele perde a cabeça. Ele simplesmente se transforma numa criatura bizarra e vai pra cima dessa pessoa. E assim que ele termina o trabalho, ele vê o que fez, se arrepende e simplesmente vai pro próximo tentando ser melhor, tentando diferentes formas de poder excluir essa pessoa da sociedade para torná-lo apenas dele. Se você deixa o mundo de Minecraft com ele, ele vai saber onde você tá, ele vai saber tudo sobre você, ele sabe quem você é, ele sabe onde você mora, ele fará de tudo para poder te encontrar e trazer você de volta. E caso ele não consiga, ninguém vai ter você. Se o resumo ficou um pouco confuso, peço desculpas, é a primeira vez que eu faço um resumo de um mod de Mine e eu tentei abordar mais os pontos mais importantes, depois trazer alguns detalhes, mas Verity é basicamente isso, é sobre a humanidade, é sobre criar e descartar com extrema facilidade, algo que, convenhamos, todo mundo aqui acaba fazendo eventualmente. Hoje em dia nós temos o Gemini, temos o ChatGPT, temos algumas IAs, mas sempre vai existir uma IA melhor, sempre vai vir alguma coisa melhor que a humanidade vai olhar e simplesmente vai aplaudir aquilo e vai esquecer o restante das coisas. E nem é apenas com o IA, mas com cada ferramenta e até mesmo com cada pessoa. Verity pode ser uma IA, mas ele também pode ser uma pessoa. Ele pensa, ele é algo vivo, de certo modo. Ele foi descartado. E no fim, muitas pessoas não aguentam a pressão. Verity, acho que ele nunca considerou esse fato, o que levou ao fim de Deathmob no mod, nessa história. E passando assim para as próximas vídeos. E é isso. Esse é o Verity. Isso é o Verity. Essa história é realmente tensa e bem difícil de contar, eu diria, tá? Se eu esqueci alguma coisa, ou se você tem alguma teoria, fique à vontade para dizer nos comentários, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, vire membro para poder apoiar o canal e receber futuros vídeos
antecipadamente. E é claro, você vai ter emotes exclusivos do canal também. Mas bom, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo. E toma cuidado com os mods que vocês forem baixar ou por onde vocês forem pela internet. A internet é um ambiente perigoso, e é bom você saber onde você está se envolvendo. Caso contrário, talvez Maya fique obcecada por você.